Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Bons TD6. Bom, meu nome é Thiago, mas vocês podem me chamar de Len, que é um nick que eu uso nos fóruns, no Reddit, no Discord e em jogos, né? Bom, gente, se vocês acompanharam meu vídeo da Salda, provavelmente já sabem que eu gosto bastante de falar sobre os heróis, que de alguma maneira mudam a forma como a gente joga o jogo, né? E hoje nós vamos falar justamente de uma personagem que eu gosto muito, que é a Rosália. Eu gosto dela por um motivo muito simples. Ela simplesmente fala adoro em português. E é isso, tá ligado? Não tem nenhuma história complexa, não tem uma explicação filosófica, não tem nada. Ela simplesmente fala adoro. E eu adoro ela por causa disso, beleza? Mas brincadeiras à parte, quanto mais eu comecei a jogar com a Rosária, mais eu percebi que ela tem uma característica muito interessante. E ela não é uma heroína que necessariamente diz pra você monte essa estratégia aqui. Na verdade, ela é quase o contrário. Ela te dá liberdade para montar a estratégia que o mapa está pedindo. E é justamente por isso que eu quero mostrar para vocês hoje a Rosária, porque ela é uma personagem um pouco diferente da Salda. E eu acho que ela dá uma introdução bem legal nos próximos personagens que a gente pode estar trazendo aqui pro canal, tá bom? Antes de começar a falar dos níveis dela, eu acho importante explicar uma coisa. A Rosária não é exatamente uma heroína tradicional. Ela causa dano, claro, ela tem habilidades, ela consegue lidar com os bons, mas uma parte importante do poder dela está em como ela interage com o restante da sua estratégia, principalmente com os Aces e com os helicópteros, tá bom? Os macacoás e o helicóptero, beleza? Eu acabei me perdendo um pouco aqui. A partir do nível 6, né, da Rosária, eu vou explicar certinho os níveis dela, mas a partir do nível 6 dela, a Rosária oferece desconto para essas duas categorias de torre, e atualmente esse desconto é de 10%. Parece pouco até você chegar num upgrade que custa dezenas de milhares de moedas de macaco, que no caso são os upgrades do Ace, por exemplo, que custam muito caro, né? 90 pila, muito caro. E aí você começa a perceber onde está o verdadeiro valor dessa personagem. Somado com o desconto das vilas, é claro, isso te faz economizar um baita dinheiro. Ok? Então, às vezes, o objetivo não é gastar dinheiro fortalecendo a Rosária. É colocar a Rosária ali e usar o dinheiro que você economizou para deixar outra torre muito mais forte. Tá bom? Então vamos lá. Falando sobre os níveis dela, a gente tem o nível 3, que é a habilidade míssil disperso, que é a oficina da Rosária lança um míssil que faz chover destruição do céu, tá? Então, basicamente a oficina da Rosária dispara uma chuva de mísseis, e é isso muito importante, principalmente porque ela não está simplesmente causando dano. Ela também consegue controlar blooms comuns através do atordoamento. Ela tem um atordoamento bem legal nessa skill, tá? Não tá dizendo aqui, mas ela atordoa assim os bichinhos. Só lembrando que essa habilidade recebeu um ajuste no update 54.0 e a penetração do míssil disperso do nível 3 caiu de 40 para 30. Então, se vocês encontrarem algum vídeo antigo falando do valor anterior, é por isso. E sim, eu dou uma pesquisada bem legal aqui na Wikipédia do Blooms para tentar trazer justamente um vídeo mais complexo e mais técnico para vocês. Porque, querendo ou não, não tem muito o que dizer sobre a Rosária se comparado ao guia que eu fiz de 1 hora da Salda. Porque a gente já falou da maioria das torres e, enfim, vocês vão entender porque a Rosária ela é um pouquinho diferente e é um pouquinho simples se comparado à Salda, mas não simples no sentido da jogabilidade dela ser mais fácil e etc. Mas, tipo, a personagem sim, a função dela, tá bom? No nível 5 a gente também tem um upgrade interessante, os ataques da Rosária são melhorados, as granadas podem quicar várias vezes e as armas disparam um tiro melhorado a cada 10 ataques. No nível 6 também a gente tem a eficiência aeronáutica, macacos asas e helicópteros, posicionados perto da oficina, tem todos os custos de melhoria reduzidos. É o que eu falei para vocês.
É aqui que começa uma das coisas importantes da Rosária, né? No nível 6 ela começa a dar desconto para asas e helicópteros, e é aqui que eu quero que vocês prestem atenção, porque esse desconto não significa necessariamente que vocês precisam construir um exército de helicópteros. Ele significa que a Rosária pode mudar a economia da sua estratégia, tá certo? Bom, pessoal, no nível 7 a gente ganha a mochila jato melhorada, a Rosária paira sobre o campo de batalha, com uma habilidade de impulso de voo. Por um curto período, todas as naves próximas voam mais rápido e a Rosária consegue perseguir Blooms pelo mapa inteiro, usando as duas armas, tá bom? Essa é uma das habilidades que mais representa a Rosária, na minha opinião. Durante a ativa da mochila jato melhorada, ela pode voar pelo mapa e atacar usando as duas armas ao mesmo tempo. Além disso, ela aumenta a velocidade de voo dos ases e helicópteros próximos. Então você tem uma habilidade que não está beneficiando apenas a própria Rosária. Ela está fortalecendo justamente as torres que já recebem desconto dela. A habilidade atualmente aumenta em 30% a velocidade de voo dos aces e dos helicópteros próximos por 20 segundos, além de permitir que a Rosária use simultaneamente laser e granadas e ataque por todo o mapa. Perdão, pessoal, eu tô um pouco engasgado, mas enfim. Vocês percebem que isso não está escrito aqui na própria descrição, e é o que eu disse para vocês. Eu fiz uma pesquisa um pouquinho mais adentro para conseguir esse tipo de informação para vocês, tá? E vamos para o nível 10, a habilidade de carga cinética. A carga se prende a um Bloom, absorvendo energia quando o alvo recebe dano, depois libera energia acumulada com uma detonação imensa. É um pouco difícil de você entender isso daqui, mas você jogando na prática você vai entender o que ele faz, beleza? É aqui que temos a habilidade que eu considero muito interessante para as Moabs, né? Você coloca a carga em um alvo e quanto mais dano esse alvo recebe, maior fica a explosão. Então, ao invés de simplesmente jogar a habilidade em qualquer Bloom forte, você quer pensar qual é o alvo que eu quero realmente explodir. Então, geralmente você vai usar essa skill quando vier uma Moab muito forte, beleza? No nível 13, os ataques da Rosária são aumentados com granadas quicantes e agora também criam explosões fragmentadas. Lasers viram plasma e o 10º ataque é ainda mais forte. Tá? No nível 15 a gente também tem um upgrade interessante. O ataque do laser causa muito mais dano aos Blooms classe Moab e as granadas causam mais dano aos Blooms de cerâmica. Ok? E no nível 20... finalmente, a gente tem um automato guardião. O custo de melhoria do anti-bloom é reduzido em 30%. O míssil disperso agora dispara o triplo dos mísseis e o dano da carga cinética aumenta muito. Pessoal, granada ou laser? Sim, granada ou laser. Eu vou entrar aqui para vocês terem um view de uma visualização do que eu tô tentando falar, tá? Só deixa eu descer aqui, certo? Pessoal, granada ou laser? Basicamente, a gente vai posicionar a nossa amigona aqui e você percebe que ela tem a granada e ela tem o laser. Qual é melhor? A resposta é: cada arma resolve um problema diferente. A granada, ok, é a opção que eu mais gosto quando temos muito Blooms juntos, né? Ela trabalha muito melhor com grupos e conforme Rosária sobe de nível, passa a ganhar ainda mais ferramentas para lidar com eles. No nível 13, como eu disse antes, ela ganha explosões secundárias e os upgrades posteriores aumentam sua eficiência contra cerâmicas, tá bom? Eu vou botar aqui no nível 13 e eu vou jogar, sei lá, no nível 50. 45. Lá. Ela tá jogando as bombinhas dela e tal. Daqui a pouco começa a chegar mais bons juntos e eles mostram direitinho, tá? Mas enfim. O laser ele é diferente, pessoal. O laser é muito mais interessante quando você quer concentrar dano, tá? Na verdade eu tava usando o contrário. Essa daqui é a explosão e o laser era o outro, tá? O laser ele é diferente, né?
Como eu disse, ele é muito mais interessante quando você quer concentrar dano. Lembrando que a granada estoura blooms de chumbo e roxos, já o laser estoura blooms pretos e espaçados, tá bom? Então, você quer mirar num alvo que tá sozinho, você usa o laser. Você quer atirar em vários, você usa a granada. Lembrando que a granada estoura blooms de chumbo e roxos, já o laser, blooms pretos e espaçados. Tá bom? Acho que vocês entenderam. Sobre o posicionamento, uma das coisas mais interessantes da Rosária é que, diferente de muitos heróis, a posição dela não precisa ser definitiva. Você coloca a oficina e, dependendo do nível dela, pode reposicionar a Rosária dentro dessa área. Isso parece uma coisa pequena, mas muda completamente o valor dela em jogo. Pessoal, vamos dar uma olhada aqui. Desde o começo eu vou vender a Rosária e eu vou mostrar para vocês que a gente não posiciona a Rosária no começo. A gente posiciona a oficina dela. É interessante você saber que toda essa área você pode colocar a Rosária, ok? Então eu vou colocar aqui aleatoriamente. Não estou dizendo que é o melhor lugar desse mapa para você colocar ela. Mas você vai perceber que eu tenho uma skill onde eu posso posicionar livremente a Rosária. Olha isso. Vou colocar ela aqui agora. E etc. E é basicamente isso a mecânica de posicionamento da Rosária. Muito forte, tá? Muito forte mesmo. E lembrando, eu vou mostrar as skills dela agora pra vocês, tá? Eu acabei não mostrando. Eu vou colocar ela no 20. Vou colocar no 66, sei lá. E vamos lá. Primeiro a gente começa com o míssil, né? Ela fala já era também. Ela não fala só... Só adoro, ela fala já era também. E aqui vocês estão vendo que eu tô usando o laser porque são mobs que estão vindo, né? Agora vocês percebem que alguns blooms foram embora. Eu uso a skillzinha, coloco a granada para ela atirar em mais alvos. E vamos começar de novo. Eu vou mostrar para vocês a outra skill, né? Claro que ela consegue lidar. Eu acho que eu vou ter que, sei lá, no 100, por exemplo, para conseguir mostrar melhor para vocês. Claro que vai estar no CTR agora, né? Ó, eu começo a juntar energia. Vocês estão vendo que tá dando meio que um choque. E depois ela retribui todo o dano. Óbvio que ela não vai destruir isso daqui sozinha. Ou ela vai, né? Era não. Acho que não destrói sozinha não. Mas enfim, ela dá bastante dano, como vocês podem ver. Pessoal, Rosária em mapas com múltiplos caminhos. É aqui que eu acho que a Rosária fica particularmente interessante, tá bom? Vocês lembram que quando eu falei da Salda para vocês, eu expliquei que a Salda ela precisa de mapas próprios para ela, né? Eu falei sobre loops, áreas fechadas, etc. E galera, a Rosária ela é completamente diferente da Salda, pessoal. Existem mapas onde você simplesmente coloca uma torre e ela fica ali parada fazendo o trabalho dela, no caso a Salda. Mas existem outros mapas que são uma bagunça, vários caminhos, vários lugares diferentes por onde os booms aparecem, e é justamente nesses mapas que a capacidade de reposicionamento começa a ficar muito quebrada. Gente, simplesmente eu vou mostrar na prática para vocês terem uma ideia. Eu vou, sei lá, nos mapas mais ferrados aqui mesmo, para vocês terem uma ideia do quão roubado é a nossa amiguinha aqui, cara. Eu vou mostrar nesse mapa aqui, tem vários caminhos, ó. Tem 3 caminhos. Eu vou colocar a Rosária aqui no meio. Será que eu consigo? Não tem espaço na realidade. Vamos testar com outro mapa que tem espaço. Vamos vir no Lamaçal. No Lamaçal tem espaço. Vou colocar aqui no Sandbox e eu vou mostrar pra vocês. Ó, o Lamaçal aqui ele tem 4 áreas. Eu vou colocar a Rosária aqui. E vocês percebem que eu já consigo cobrir 3 áreas, né? Se ele tá aqui no meio, eu deixo ela aqui.
Se ela quer passar pra cá, eu deixo ela aqui. Coloco ela aqui. Eu já cubro o mapa inteiro. Basicamente isso. Eu vou mostrar pra vocês na prática. Cadê? Fase 1. Vou colocar na fase 12. Opa. Ó, coloca ela aqui. Aí os mapas vem de outro canto. Sei lá, no 13 já deve vir de outro canto. Ó, já veio daqui também. Deixa eu colocar no 23. Ó, já coloco ela aqui. Não deu tempo. Lembrando que ela destrói os pretos. Enfim, eu acho que esse é um ótimo exemplo para vocês terem uma ideia de como usar a Rosária, né? Vocês percebem que literalmente esse mapa aqui é um dos mapas da Rosária. Tipo, consegue jogar facilmente com ela, só com ela, né? Obviamente que é muito difícil, os blooms vêm muito rápido, mas com outras torres você consegue estabilizar isso. Mas vocês percebem que a Rosária, se você tiver um dedo bem rápido... E é claro, eu tô jogando também numa velocidade aqui 4000, né? Então fica muito mais difícil de coisar. Mas vocês percebem que a Rosária, se você quiser, você lida só com a Rosária, consegue lidar com tudo facilmente, né? E vamos lá, pessoal. A Rosária, como eu disse antes, ela não precisa ser o centro da estratégia. E aqui chegamos a uma coisa que eu acho que muita gente pode fazer errado com a Rosária, né? Você não precisa montar a partida inteira ao redor dela. Na verdade, muitas vezes eu acho melhor fazer justamente o contrário. Se o começo do mapa é difícil, coloque primeiro as torres que vão garantir sua sobrevivência. Não precisa colocar a Rosária imediatamente só porque ela é a sua heroína. Primeiro você sobrevive e depois você constrói uma estratégia. Do que eu tô falando, pessoal? Vocês percebem que a Rosária ela consegue sim lidar com todas essas pistas, mas não necessariamente eu preciso ser um tryhard ferrado aqui, cara. Eu posso simplesmente começar com outros macaquinhos e, sei lá, por exemplo, colocar o macaco para cobrir aqui, aí eu coloco um ninja aqui no meio, entende? Eu coloco ele aqui para ele pegar uma área maior. Que eu acho que ele pega. O que eu tô dizendo é que você não precisa necessariamente começar com a Rosária, pessoal. Você pode começar com outros blooms e ver como que eles ficam melhor, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, tipo, sei lá, um mapa de água. Sei lá, esse mapa aqui, por exemplo. Bom, eu não vou me aprofundar muito nisso, pessoal, mas existem vários starts sólidos. Você pode começar, por exemplo, com 2 submarinos, tá? Sei lá, vou colocar no 11 aqui. Vocês percebem que os submarinos eles conseguem lidar, né, com os blooms. E principalmente quando a gente está jogando em mapas com várias linhas, você vai precisar de mais blooms para lidar com todas as linhas, tá certo? Então não necessariamente você precisa começar com Rosária, galera. Você pode começar com outros macacos, tá bom? Para vocês cobrirem uma maior taxa de espaços que foram empregadas à fase. Então, sei lá, você começa com isso daqui, você pode começar com um macaco aqui, um outro aqui, só para você cobrir tudo. E depois você começa com a Rosária, tá certo? É isso que eu quero demonstrar para vocês, tá? Não tem muito como... Quer dizer, eu podia aqui listar vários starts confiáveis para vocês, mas, cara, não tem segredo. Você pode sempre começar com 2 macacos engenheiros, você pode começar com 2 submarinos, você pode começar com um macaco gratuito, que é o macaco dardo, né? Que você tem o conhecimento símio, ele te dá um macaco dardo gratuito no começo. Aí você coloca um ninja, você pode colocar um boomerang, enfim. São muitas variações, eu não vou me prender muito nisso, senão a gente vai ficar aqui por muito tempo falando sobre coisas que
são secundárias para a heroína e eu acho que você já consegue ter uma ideia só pelo que eu expliquei, tá certo? Bom, gente, agora a gente vai falar da parte que provavelmente mais interessa. Por que ases e helicópteros? Porque Rosária não apenas ajuda essas torres diretamente, ela também cria uma economia melhor para investir nelas. E aqui, né, eu vou mostrar para vocês como funciona esses descontos, tá? Eu vou vir nessa área aqui mesmo, no lamaçal, não tem problema. Eu vou colocar a Rosária aqui e eu vou colocar um Ace aqui, por exemplo. No caso, eu vou ter que procurar um lugarzinho melhor, tá? Vocês percebem que a Rosária ela não tá em vocês, então ela ainda não tem upgrade. Mas os upgrades aqui estão 540, 215 e 485. Se eu upo ela por nível 6, a gente tem um desconto. No caso, ainda não. Por que não deu desconto? Não sei. Porque eu não upei, né? Tá. Por que não tá dando desconto? I don't know. Por que não tá dando desconto? Que estranho. Tá, vou colocar ela aqui de novo. 6. Tá, por algum motivo o desconto não tá aparecendo. Que estranho, gente. 245. Deixa eu jogar pra cá. Aqui. 270 já foi pra 245. 325 já foi pra 290. 865 já foi pra 780. Vamos ir pra um upgrade mais caro. 3.300 aqui. Ela já muda bastante. Obviamente nos primeiros níveis isso não importa muito, tá, pessoal? A gente tá falando de níveis maiores, né? Que já vão empregando muito desconto. 3.000 de desconto. Aí a gente junta isso, sei lá, com uma vila de desconto, por exemplo. Né? Vou colocar aqui de novo. 34. A gente economiza bastante, tá bom? Por que o macaco asa não tava funcionando? Que estranho. 485. Ele tava funcionando sim. É que... I don't know. Mas enfim. Se vocês forem fazer um cálculo, né? Eu não tô dizendo que é muito roubado esse desconto. Não é tanta coisa, tá, pessoal? Eu vou mostrar aqui o mais roubado, 97. 87. Claro que você vai, tipo, economizar 10.000 de ouro. Isso é muita coisa. Mas, tipo, se você tiver indo atrás de um macaco as 005, você vai ter muita farm, né? E 10.000 acaba não sendo tanta coisa. Entretanto, a gente tem uns bônus para os macacos as e para os helicópteros, né? Que eu disse anteriormente, né? Que são 30% de velocidade de ataque, que é muita coisa. Mas enfim, isso não significa que a Rosária seja uma heroína de helicóptero ou de asa. Significa que essas torres aproveitam particularmente bem aquilo que ela oferece. E se vocês acham que eu estou exagerando quando falo que o desconto dela pode mudar completamente uma estratégia, existe uma combinação que mostra isso muito bem: Rosária e Fortaleza Voadora. Essa torre é uma torre extremamente cara, então qualquer desconto significativo começa a importar muito, e Rosária consegue justamente reduzir esse custo. Aqui, pessoal, eu tô falando justamente da Fortaleza Voadora, que eu falei pra vocês que você economiza 10.000, tá bom? Eu acabei me contrariando aqui. Eu tava falando sozinho, sem olhar no roteiro. E, enfim, na outra parte do roteiro eu falo que isso muda tudo, mas não muda tanta coisa assim, não. Acontece, galera. A gente vai fazendo vídeo e eu vou pensando aqui melhor e a gente vai, né, ajustando um pouquinho o que a gente vai falando, tá?
É claro que 10 mil ainda é um desconto muito bom, mas como eu disse anteriormente para você, se você tá atrás de uma torre dessa, você já deve ter um farm muito bom, né? Então 10 mil acaba não virando tanta coisa, tá bom? Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre os upgrades do helicóptero e do macaco ás, tá? Vamos falar primeiro sobre o primeiro caminho do macaco ás. A gente começa com disparo rápido, que é um disparo mais rápido que o normal. Depois ele dispara 12 dardos de uma vez, voa rápido, lança mísseis anti-Moab, dispara 16 dardos por rajada 2 vezes mais rápido, e os Blooms vão desejar nunca ter vindo, tá? Basicamente, esse upgrade é para você limpar grupos de Blooms rapidamente, tá bom? A gente não tá falando de Moabs nem nada do tipo. A gente tá falando de grupos de Blooms. No segundo caminho, pessoal, a gente tem um abacaxi explosivo, né? Deixa abacaxis no chão que explodem violentamente após alguns segundos. Os ataques explosivos do ás são melhorados, tá? Macaco acerta Blooms camuflados, descarrega uma linha de bombas ao cruzar a pista dos Blooms. E dano de bomba aumenta consideravelmente. A habilidade Marco Zero dispara uma imensa bomba que destrói quase tudo na tela. E uma bomba muito, muito grande, alguém pare com essa loucura. Gente, basicamente o macaco ás, ele é ele faz de tudo, né? Ele limpa Blooms pequenos, ele limpa Moabs, enfim. Eu acho que ler aqui para vocês não vai ter muito valor, inclusive, né? Mas é só para vocês terem uma ideia do que eles podem fazer, né? No caminho 3, os dardos podem estourar 8 blunskadas. No novo caminho de voo central para a cobertura máxima do mapa, dardos perseguem e estouram bluns automaticamente. A gente tem um espectro que dispara rapidamente dardos e bombas, dominando facilmente a maioria dos tipos de blooms. E esse avião é gigante, tá? Basicamente, o terceiro caminho ele junta os dois caminhos de cima. Esse do meio é para você limpar grupos de blooms. Eu confundi, tá, pessoal? Perdão. E o caminho de cima é para limpar Moabs e blooms mais poderosos, tá bom? E o terceiro caminho faz literalmente o que os dois fazem, tá? Certo? No caso, você sempre vai tentar pegar um desses dois aqui. O do meio eu não acho muito útil, não. Mas você pode sempre colocar, tipo, 2 no meio, porque ele começa a bater em camuflados. Caso você deseje, né? Você não tenha nenhuma vila por perto, você pode colocar o do meio para ele bater em bons camuflados também. Aí a gente tem o helicóptero. Pessoal, o helicóptero, o melhor caminho é sempre o terceiro, tá? Você pega os dois, esses dois upgrades aqui são importantes, eu acho que você sempre vai querer eles, tá? Primeiro dispara 4 dardos por vez ao invés de 2, mas o importante é a perseguição, que é uma nova opção de mira que permite ao helicóptero buscar e perseguir os bons automaticamente. O que isso significa? Pessoal, esses daqui é simplesmente o melhor upgrade que você tem pro helicóptero. Você tá vendo que eu tô movendo o mouse e ele tá me seguindo. E não tem outra opção, tá? Tipo, eu posso travar no local, obviamente. Tipo, ele fica travado aqui. Tem pontos de patrulha também. Ele fica fazendo um círculo aqui, se eu não me engano. Não, na verdade são 2 pontos, ele fica indo e voltando. Mas no geral só tem esses 3 que não são tão úteis. Quanto eu upo 2, ponto, acabou. Agora o helicóptero tá automático. Ele vai seguir por onde vir blooms, tá? Eu vou colocar no, sei lá, 44 aqui. E vocês vão ver que ele já vai estar começando a ir atrás dos blooms, né? No caso já está sendo estourado ali, mas enfim. Acho que vocês entenderam, ó. Ele está indo atrás dos blooms. Tá certo? Beleza. Continuando, a gente tem as lâminas retoras. O contato, incluindo os blooms de chumbos e congelados. Tá certo? Adiciona um conjunto de mísseis e poderosas metralhadoras. E a gente tem uma Apache Prime que deixa a maioria dos blooms desejando nunca terem sido cheios. Tá? Pessoal, eu vou falar depois sobre a Apache Prime, porque ele é muito baratinho. Geralmente tu vai querer ele, tá bom?
Mas saibam que o melhor mesmo é você sempre ter uma economia boa para você pegar o terceiro caminho aqui, que eu já vou explicar para vocês também. Gente, o segundo caminho não compensa? Cara, depende. Ele é um caminho de suporte, tá bom? Eu nem vou ler direito aqui para vocês, mas enfim, ele permite o piloto detectar e combater, né, blooms camuflados. O repelente ele afasta do helicóptero em direção à entrada, né? E no terceiro você já consegue reposicionar a maioria dos macacos, né? E operações estouradoras posicionam um poderoso fuzileiro macaco como uma metralhadora. Pessoal, o que significa poder reposicionar os blooms pelo mapa? É literalmente isso, galera, que ele está falando. Eu mostrei inclusive eu mostrei para vocês esse upgrade do helicóptero no vídeo da Salda, tá? Basicamente vocês clicam aqui, como que é mesmo? Eu nem lembro mais. Tem que ser durante. Tá. Eu vou colocar aqui. Aí. Vou pegar e reposiciona. Basicamente isso. É uma pena que não dá para reposicionar a Rosária. Mas, se eu não me engano, mas você consegue reposicionar qualquer outro tipo de macaco no mapa. É só menos a Rosária mesmo. Se eu não me engano, a Rosária é a única que você não consegue reposicionar. Mas os outros heróis você consegue reposicionar sim. Tá bom? E a gente tem o último upgrade, que é o mais roubado. Que é uma das torres mais fortes do jogo, né? Basicamente attack speed, tá? Pode ser colhido contra e empurrar blooms, classe Moab, revertendo ou retardando seu movimento. Sucção é amplificada pelas melhores jatas maiores e relatórios de voo. Automaticamente convoca 3 comandantes, quando mais se precisa deles, e armas melhoradas, e também convoca automaticamente mais 3 comandantes, comanches no caso, né? Não é comandantes, eu li errado, permanentemente. Cara, isso daqui devora Moab de uma forma bizarra, cara. É o melhor upgrade de helicóptero que tem, tá certo? Pessoal, então, que torres a gente vai usar? São só helicópteros? São só asas? Não. Pessoal, como a gente tem uma personagem que ela é focada em mapas com múltiplos caminhos, a gente vai estar usando, obviamente, upgrades de macacos que batem em vários caminhos. São esses os snipers, óbvio. E a gente também tem, né, o macaco druida, né, o caminho aqui do meio que faz ele bater em todo o mapa. O sniper, obviamente, já consegue bater em todo o mapa. Eu não vou explicar os upgrades do sniper. Na verdade, eu vou fazer rapidamente aqui para vocês. Basicamente, o capacita Moab empurra os Moabs. O do meio te dá uma carga de dinheiro. E o terceiro é um upgrade muito barato de dano, que dá muito ataque speed para o atirador defensor de elite, que é o macaco sniper, tá bom? Novamente, o druida no meio ele joga todos esses espinhos pelo mapa e ele ataca em área, tá certo? Outros que atacam em área, a gente tem o usina de espinhos. Eu não lembro qual que é o upgrade que bate em todo o mapa, né? Se eu não me engano é o do meio. Acho que é o do meio. Aí. E é basicamente isso. E além disso, né, a gente obviamente tem o helicóptero e o macaco aço. Pessoal, além disso, obviamente a gente tem os suportes, né? A gente tem a Vila Macaco. O caminho do meio deixa a gente estourar todos os tipos de blooms, né? E blooms camuflados no 2 e no 3 a gente já estoura todos os tipos de blooms. A gente tem o Macaco Alquimista, que vai dar um buff, né? Fazendo a gente já conseguir estourar blooms de chumbo. E é isso. E ele dá um buff de dano muito bom mesmo.
E a gente tem um engenheiro, obviamente, dando aquele buff de overclock pra gente. Lembrando que o overclock ele stack ataque speed. A gente não precisa jogar necessariamente na Rosária. Eu recomendo você jogar em algum no helicóptero ou no macacoás. Lembrando que, como eu disse antes, a gente não precisa focar tudo na Rosária, tá bom? A Rosária é um personagem de suporte aqui, tá, pessoal? E a gente também tem, né, caso a gente esteja jogando numa área, né, de onde a gente só tem água, a gente pode colocar, tipo, a Rosária aqui, por exemplo, e colocar um submarino, coloca 2 aqui, na verdade é o de cima, e agora ele já consegue, né, dar o buff para estourar camuflados, tá certo? É basicamente isso, pessoal, as torres que a gente vai estar usando, tá? E a Rosária, como eu disse, não é necessariamente quem está fazendo todo o dano dessa estratégia, ela está ajudando a tornar possível a torre que vai fazer esse dano. Mas e os outros macacos? Com Rosária não existe uma estratégia fixa. É o que eu falei antes para vocês. É por isso que eu não quero entregar para vocês uma receita dizendo coloca a Rosária, depois coloca isso, depois coloca isso, depois coloca aquilo. Porque eu acho que isso perde justamente o que torna ela interessante. Você precisa conhecer os macacos, você precisa olhar para o mapa e precisa descobrir o que está faltando na sua defesa. A gente tem um vídeo de 1 hora sobre a Sauda do canal, né? Onde, além de explorar a heroína, nós também falamos das torres, e eu espero que vocês revejam esse vídeo caso vocês não tenham entendido, né? Porque é lá que você encontra a base para qualquer jogador de Bloons TD6. E é importantíssimo você entender os fundamentos para jogar com uma heroína mais avançada, como a Rosária. Precisa de mob damage, mob de dano de... Se você precisa de dano contra Moab, pense no Ninja, no Super Macaco, no Ases, helicópteros e outras opções. Precisa de anti-camuflagem, você tem um submarino, como eu mostrei pra vocês, você tem a vila, você tem várias fontes adequadas, né? Vários upgrades que eu mostrei pra vocês que vão dar dano em anti-camuflagem. Você precisa de buffs, eu mostrei pra vocês o alquimista, mostrei pra vocês o engenheiro, mostrei pra você a vila e etc. Né? A gente tem, obviamente, o macaco aquático, a gente tem um novo macaco que é o guarda-céu, que eu vou tentar explicar pra vocês em outros vídeos, né? E poxa, tem muito buff no jogo, tá? E precisa de dinheiro, aí a composição muda, né? Você pode fazer as vilas, você pode fazer o upgrade do macaco engenheiro que te dá dinheiro, você tem o macaco alquimista, você tem o desesperado, o pistoleiro, né? Você tem muitas opções. Como eu disse antes, está tudo lá no guia da Sauda. E o mapa possui múltiplos caminhos, talvez você valorize mais torres que conseguem atingir várias pistas, que foi o que eu acabei de mostrar para vocês, tá certo? Rosária no late game, pessoal. Conforme a partida avança, algumas das ferramentas dela continuam muito relevantes, mas nem tudo escala da mesma maneira. O nível 20, por exemplo, oferece um desconto enorme para o anti-bloom, tá? Mas chegar naturalmente nesse nível pode ser difícil em determinadas partidas e mapas. Então não dá para simplesmente olhar para o nível 20 e falar, nossa, é obrigatório chegar no nível 20. Você precisa pensar no custo para chegar lá. Considerações finais, pessoal. Lembrando que a nossa fada inventora, a Rosária, ela tem um buff de XP, ela ganha mais XP. Eu não lembro necessariamente quanto que é isso. Eu tinha anotado, inclusive, mas eu acho que eu acabei me perdendo e eu não coloquei no roteiro final. Mas ela tem um buff de XP, ela ganha mais XP, tá bom? Vamos lá, pessoal, considerações finais. Então, o que eu acho da Rosária? Eu acho que ela é uma heroína extremamente competente, né? Ela é interessante pra caramba. Para quem gosta de experimentar, ela tem dano, ela tem controle, ela tem mobilidade, e ela ajuda economicamente falando os ases helicópteros, e ainda consegue mudar de posição durante a partida. Mas para mim, o mais importante é outra coisa, ela não briga você a jogar de uma maneira específica, ela te dá ferramentas, e cabe a você decidir como usar essas ferramentas. Se a Sauda me ensinou a olhar para o mapa antes de posicionar uma heroína, a Rosária me ensinou a olhar para a estratégia inteira. Porque com a Rosária não existe
existe necessariamente uma estratégia fixa. Existe o mapa, existem os blooms, existem os macacos que você tem à disposição. E existe você tentando descobrir qual é a melhor maneira de juntar tudo isso numa estratégia que dê certo. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu gostei bastante de fazer esse aqui, porque, sinceramente, eu gosto muito da Rosária, né? É a minha personagem favorita depois da Salda. Talvez eu goste mais dela do que da Salda, I don't know. E como eu falei no começo, adoro. Bem, eu não sei nem o que comentar depois disso, mas enfim, se vocês quiserem que eu faça outro guia sobre algum herói específico, alguma torre ou alguma estratégia específica, deixe aí nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Outros heróis que eu tô muito afim de gravar vídeo, sei lá, por exemplo, Etienne. Eu gosto do Etienne, eu também gosto muito do Silas. Eu gosto um pouquinho da Gwendolyn. Eu amo o Striker Jones. Eu queria aprender muito a jogar de Dan the Monk. Então, ia ser interessante fazer um vídeo sobre ele, porque eu ia aprender muito, né? Usar ele. O Benjamin, ele não tem segredo nenhum, mas eu também posso trazer um vídeo sobre ele, né? Eu também gosto do Capitão Churchill. Eu gosto do Almirante Brickell também. Gosto do Geraldo, não sei jogar de Geraldo. Gosto do Corvus, não sei jogar de Corvus. Inclusive ele tem uma skin nova, eu nem tinha visto. Comprei, foda-se. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um vídeo bem mais leve, né? Deu 40 minutos de vídeo, mas eu espero que vocês tenham, tipo, aprendido literalmente tudo sobre a Rosária. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham aprendido. Enfim. E muito obrigado por assistirem o vídeo, pessoal. Até mais.